Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Luana Costa Santos, sou mestranda do Instituto Federal Baiano, Campus Catu, e para a atividade proposta de hoje, eu trouxe o artigo da professora doutora Elizabeth Aparecida Damasceno. O título do artigo é Semântica, Lexicometria e Representação do Conhecimento, Congruências e Aplicações ao Ensino de Língua Materna. Esse é um tema novo para mim, eu não conhecia a lexicometria, então eu procurei trazer nesse vídeo questões mais introdutórias, questões conceituais, sobre o que vem a ser a lexicometria, quais são suas aplicações, quais são as suas possibilidades dentro do ensino e da área de educação. Mas afinal de contas, o que é lexicometria? Para entender melhor o conceito, é importante entender o significado de lexo. Lexo é o conjunto de palavras utilizadas em uma língua ou em um texto. Assim, lexicometria é um procedimento metodológico que, com o auxílio de instrumentos da informática e da estatística, trata a presença e a combinação de palavras em textos, discursos ou blocos de textos. A intenção é analisar de forma objetiva, descritiva e científica o conteúdo desses textos, discursos ou blocos de textos. Mas é importante ressaltar que a mensuração da ocorrência, a frequência absoluta de determinada palavra no texto em análise não é o suficiente, porque não podemos retirar a palavra do contexto, não podemos analisar a palavra sem o seu valor semântico. Então, o maior desafio da lexicometria é transformar dados quantitativos em dados qualitativos. Nas palavras da professora, apenas o critério da frequência é insuficiente, porque apenas dá conta de palavras soltas e ainda descontextualizadas, de sorte que nem ideias, nem objetos e nem ações são asseguradamente identificados, por não se oferecer a seleção de representações e discriminações adequadas. Nesse artigo, a professora descreve uma pesquisa que ela realizou na cidade de São Paulo, em 6 escolas, com estudantes do último ano do ensino fundamental, onde ao longo de um ano letivo, ela coletou 180 redações. Através da lexicometria, foi possível identificar o repertório vocabular desses estudantes, quais eram os vocabulários bases, os vocabulários preferenciais, os diferenciais, a tendência de empobrecimento ou enriquecimento desses vocabulários. É interessante porque ela sempre frisa que a língua, o vocabulário em si tem muita relação com o contexto social e cultural dos estudantes. Então, uma análise dessas informações é interessante até para você mensurar a questão de ensino e aprendizagem, mas também mensurar questões sociais que envolvem os alunos. Segundo a autora, o estudo realizado por ela não aponta considerações especificamente sobre as escolas, mas tendências advindas da análise evolutiva da produção textual escrita dos alunos, que podem, por sua vez, representar aspectos a serem considerados em uma discussão sobre ensino de línguas, sobretudo ensino de língua materna. A análise lexicométrica, auxiliada por ferramenta tecnológica, permite descobrir correlacionamentos e dados implícitos nos registros de conjuntos de documentos, pelo estudo e desenvolvimento de um processo de extração, que passa pela detecção de dependência entre os dados para se identificar os atributos e suas relações de interdependência. Passa também pela detecção de desvios para que se identifiquem elementos que se encontram fora dos padrões estabelecidos ou esperados. Esse processo de extração de dados é resultado da identificação e análise de estruturas e de objetos com características comuns. Também é resultado da descoberta de fórmulas ou modelos capazes de descrever os objetos ou conceitos envolvidos. Esse processo de extração é necessário uma metodologia adequada, e essa metodologia compreende em 3 etapas. A primeira etapa, o pré-processamento, inclui processo de análise, integração, reinformação e limpeza de dados. A segunda etapa
é o processamento de dados, onde se dará a predição, regressão, classificação, constituição de conglomerados, associações e visualizações. A terceira etapa é o pós-processamento, onde será realizada a aplicação de filtros, seleção e ordenação das descobertas, a elaboração de mapeamento de representação e elaboração de relatório para apresentação da base de conhecimento. Com toda essa descrição de etapas, metodologias que eu apresentei, podemos perceber que lexometria nada mais é do que um tipo de análise de dados, onde a base de dados são termos, palavras, lexo disponíveis em produções textuais. É importante saber que para esses dados fazerem sentido, a gente precisa criar etapas de associação, classificação. E é importante selecionar parâmetros para interpretar melhor esses dados, tornando-os confiáveis e, através disso, gerando conhecimento. A professora termina o texto afirmando que é importante a identificação de redes de conhecimento, que isso possibilita a análise transversal, a identificação de novos perfis, pré-requisitos e exigência para o desenvolvimento de competências e, consequentemente, esforços no trabalho conjunto, crucial no processo de interação, inovação, desenvolvimento e gerenciamento do potencial humano, em que novas formas e abordagens de socialização do conhecimento são indispensáveis às novas arquiteturas de aprendizagem.